A gente tinha colocado um alvo nas costas do Internacional, né? Apesar de o Santos ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas por momento a gente via o Internacional como o principal alvo dos times de dentro da zona de rebaixamento. E com esses resultados aí, a vitória do Internacional por 2-1 sobre o Ceará, a vitória do Fortaleza por 3-2 sobre o Bahia, dá para a gente dizer que uma mexida para além do que a gente esperava, do que a gente tinha projetado, né? Celso, ainda que essa 34ª rodada ela tenha sido uma rodada irregular, ela deixou todos os times com 34 jogos. A gente não tem o asterisco. O que a gente tem é uma mudança de ordem da tabela, tá? Justamente por conta dos ajustes ali envolvendo o Atlético Mineiro para a Sul-Americana. Houve uma inversão dos jogos, tá? Os jogos entre Red Bull Bragantino e Vitória e Atlético Mineiro e Palmeiras, eles foram substituídos por Red Bull Bragantino e Atlético e Palmeiras e Vitória. Então é uma rodada irregular, mas uma rodada que deixou o campeonato ainda, tá, nessa curtíssima fotografia da gente ter todos os times com os mesmos número de jogos. Eu digo curtíssima fotografia porque neste final de semana a gente vai ter uma rodada que vai do sábado até a segunda-feira, tá? E aí vai ficar faltando um jogo, tá? Agora a gente vai ter uma lacuna porque não vai acontecer a partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro. E essa partida ela é muito importante para o Fortaleza. Muito importante, tá? Animicamente, a gente vai voltar a ter que entrar naquele assunto de que deixar um jogo em aberto. De eterno. Agora não vai ser de eterno, porque de fato agora o campeonato já está acabando, então o jogo ele vai acontecer em breve. E o Fortaleza até vai abrir a 36ª rodada, o que vai dar uma rápida sensação aí de restabelecer, mas o fato, Celso, é que, de novo, a gente poderia ter uma mobilização maior da torcida do Fortaleza para um jogo em casa e vai ter uma partida fora para quebrar ou não, e aí vai depender dentro de campo, quebrar ou não esse melhor recorte do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, que é esse recorte que a gente começa a viver com o Fortaleza tendo entrado de vez, tá, na briga pela permanência. Mas antes da gente ir para a classificação, eu queria trazer aqui esses 5 jogos. A gente tem um mosaico na tela com os 5 jogos que mexem. Era lá ainda, antes de ir para a classificação. Era antes de ir para a classificação, eu queria falar desses 5 jogos. E esses 5 jogos que interferiram diretamente nesse desenho, tá? Primeiro, Santos e Mirassol. O Santos vencia o Mirassol, tá? O Santos que na partida atrasada conseguiu, no apagar das luzes, uma vitória importantíssima sobre o Palmeiras, tá? Que conseguiu dar ao Santos um diferencial, tirou o Santos do Z4 e entregou ao Santos a chance de descolar, tá? De descolar da zona de rebaixamento, porque era uma rodada em que a gente via como uma possibilidade muito maior o Santos somar 3 pontos e o Vitória zerar, tá? Ou num cenário muito já considerado negativo, porque seria outra falha na Vila Belmiro do Santos. Santos que perdeu do Vitória, Santos que empatou com Fortaleza, venceu o Palmeiras e no pior dos cenários ele empatasse com o Mirassol, como acabou empatando, tá? Ganhasse um ponto em relação ao Vitória, porque o natural era o Vitória perder do Palmeiras,
Só que o Vitória resistiu e conseguiu sair dessa 34ª rodada sem nenhum dano em relação ao Santos. Porque era esperado um dano para o Vitória. Se você está jogando no Allianz Parque contra o Palmeiras e o Santos está jogando em casa contra o Mirassol, havia expectativa de um dano. E o dano para o Vitória não veio nos jogos do sábado, da quarta-feira. Tá? Na quarta-feira, o Vitória conseguiu seguir a 1 ponto do Santos. Mas o dano para o Vitória veio nos jogos da quinta-feira, porque foram os jogos da quinta-feira que interferiram diretamente no cenário. Faço aqui um adendo para partida no seu máximo possível que o Juventude fez contra o Cruzeiro. Deu até pena do Juventude, abriu 2-0, sofreu empate, conseguiu voltar à frente do placar com 3-2 e sofreu empate de novo. Se o Juventude ganha esse jogo, o Juventude estava, nesse momento, com 35 pontos. O Juventude teria 10 vitórias, seria um trunfo para os critérios de desempate, estaria 100% vivo no campeonato, o que aumentaria o risco do Santos, e a gente vai ver daqui a pouco a tabela para ver o quanto isso é claro, tá? Mas o 3-3 é uma pancada muito dura para o Juventude. E aí a gente chega nos 2 jogos da noite, o jogo que a gente analisou aqui ao vivo, que recolocou o Fortaleza na mais importante configuração que um time do Z4 precisa estar, que é a 1 rodada de deixar o Z4. Tá? Isso aí tem um peso valiosíssimo. No entanto, a rodada foi fechada com uma pancada duríssima e inesperada, que foi o descolamento do Inter, que, para mim, Celso, a gente comentou isso no raio-x passado, a chance desse descolamento do Inter era nesse jogo. Isso, exatamente. E o jogo se abriu demais para isso, com a expulsão, né, precoce. Divina no comecinho da partida. Foram basicamente mais de 90 minutos com um jogador a mais. Tá? E o Inter jogou muito mal. Mas jogou muito mal mesmo. O Ceará foi melhor que o Inter. Quebrou a bola. O jogo inteiro. Tá? O Ceará merecia ter aberto o placar. Mas o que aconteceu na partida? O Inter abriu o placar, cedeu um gol, nem sei se foi olímpico, né? A gente estava no ar, eu estava vendo apenas no celular, mas se não foi olímpico, foi aquele desvio mínimo. Tá? Só que o Ceará reagiu ao próprio gol com muito ímpeto, se abriu demais para buscar a vitória. Tá? Talvez tenha faltado ali um gerenciamento de campeonato, porque foi perigoso o que o Ceará fez no jogo e no campeonato. E agora sim, Alan, eu peço para que a gente veja a classificação desse recorte da zona de rebaixamento. Lembrando que aqui, só para a galera não olhar e tomar um susto, o Santos não está no Z4. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É porque mesmo antes dos 100% da UFMG, a gente já tinha tirado o Sport aqui dessa relação, Fred. Então a gente tem um Z3. Toda vez eu esqueço de fazer esse registro visual aí, né, para não cair na armadilha de achar que o Santos está dentro do Z4, porque de fato a gente não inclui o Sport, que tem metade dos pontos do Fortaleza, quase metade dos pontos do Juventude, que é o penúltimo colocado, e vai terminar o campeonato com menos da metade dos pontos do penúltimo. Mas o Sport é um capítulo à parte, e são muitos capítulos que a gente grava sobre ele. Tá? Aqui, Celso, para quem vem acompanhando o nosso programa, vai sentir falta dos dados que preenchiam o lado direito da tela. Nossos gráficos dos percentuais da UFMG relacionados à pontuação, né, Fred? Exatamente, Celso. Tanto a pontuação quanto a probabilidade de cada time. Perfeito. Tá? Porque a UFMG ela faz uma atualização, acho que até umas 10 da noite. O último jogo da rodada, quando tem jogos às 9h30, a UFMG não faz essa atualização
E como é o site de estatística que a gente trabalha e que a gente confia mais, a gente não vai aqui mudar a linha e trazer um outro, porque os dados comparativos não fariam Os muito critérios, sentido, tá? né, são diferentes, né, de cada estatística, de cada instituto, e por isso é importante a gente se manter fiel ao que a gente utiliza já, né? Exatamente, Celso. Neste momento, a UFMG, por exemplo, Celso, ela tem toda a atualização da rodada, já interferindo na matemática, das chances de cada time, das chances de pontuação, mas sem o resultado do jogo do Castelão. E não é que ela atribua o empate, é simplesmente ela desconsidera o jogo. Então, nesse momento, eu não posso trazer o dado da UFMG para a tela, porque o dado da UFMG coloca o Ceará com 0,3% de risco de queda. E isso já não é mais verdade, né? Se, quando eles atualizarem na manhã dessa sexta-feira, tiver com 0,3, com 0,7, eu vou dizer aqui que claramente há um abismo entre a matemática E as projeções. Não, entre a matemática e a vida real, tá? Tá, entendi. Entre É que eu quis a vida dizer real. as projeções de pontuação que o Ceará pode fazer. Que é a vida real, tá? Que é a vida real. Porque o Ceará perdeu o jogo que não podia perder. E é Perfeito. por isso, Celso, e é por isso que eu trago aqui uma crítica. Eu assisti parte do jogo de forma precária, porque a gente estava no ar, mas eu não entendi por que o Ceará, com homem a menos, foi para cima como se não houvesse amanhã. Tá? Eu realmente não entendi. Você acha que a gente vai ter que trazer o Ceará aqui para esse quadro, Fred? Não precisa agora, porque dentro de uma lógica matemática, Celso, trazer um time de 42 pontos, faltando 4 jogos, com o 17º tendo 36, seria um exagero enorme. E outro motivo que eu não trago. Todo mundo, o torcedor do Ceará, o torcedor do Inter, do Santos, do Vitória, do Fortaleza, do Juventude, sabe decorado quem o Ceará pega. O Ceará pega os 4 primeiros colocados do campeonato. O Ceará pega o Mirassol, o Ceará pega o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, tá? Então, eu acho, Fred, que ainda há um terceiro motivo aí para a gente acrescer a esses dois que você trouxe, que é o desempenho do Ceará contra esses mesmos times no primeiro turno, que era quando a gente colocava o Ceará numa situação de risco para fechar a fase inicial do campeonato. Ceará, bem demais, né? Isso. Ele fez 4 pontos, né? E ele fez 4 pontos, entregou até desempenho, além de ter vencido o Cruzeiro naquela ocasião. Mas, Ravel, eu não posso pegar aquilo agora e jogar fichas nesse cenário, porque vamos pensar, naquele momento a gente nem tratava o Mirassol como parte da sequência final do Ceará. A gente achava que era um jogo de obrigação ele vencer no Castelão, e ele perdeu. Agora, esse jogo do Mirassol eu já acho complicadíssimo. No entanto, o jogo do Cruzeiro mudou um pouco de tom. Isso. Tá? Cruzeiro Esse resultado hoje. Mas o Cruzeiro hoje poderia ter se reaproximado. Perfeito. O Cruzeiro hoje poderia ter se reaproximado. Esse 3-3 acabou sendo interessante para o Ceará. Mas também o Cruzeiro não vai ter por que já poupar o time. Então, é um jogo pesado para o Ceará. Mas que, e aí é importante que Léo Condé absorva o erro de hoje para não reproduzir nas próximas partidas. O ponto era muito importante para o Ceará. Eu acho que o Ceará fez uma escolha errada após empatar o jogo. O Ceará poderia ter. Empatamos o jogo. Quem precisa desse resultado mesmo da vitória é o Inter. Esse ponto, para mim, já eleva muito a minha proteção. Até porque ele tem mais vitórias, né, do que quem vem atrás, né? Exatamente, Celso. Ele tem hoje, tá? Um cenário de 11 vitórias que não dá essa proteção para ele, tá?
Não dá, Celso, essa proteção para ele. Porque são... no empate, o Santos já igualaria e os demais também igualariam. Ele não tem essa proteção de vitórias, tá? Deixa eu tentar realinhar aqui um pouquinho a condução, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o ponto faria muita diferença. Porque o ponto deixaria o Ceará de um cenário de jogar uma moeda para cima para um cenário de 82% de chance de permanência. E mais do que isso, o ponto conseguido contra o Inter em casa Tiraria 2 do importante Inter. por si só. Tiraria 2 do Inter. E mais do que isso, se ele arrumar um ponto na sequência final, ele vai para 44, aí já está fora do retorno. Aí você já sai da margem, basicamente, de reversão. Com 44, o nível de proteção já é muito maior. Só que agora, Celso, não existe 2 pontos. 2 pontos são 2 empates. 2 pontos são 2 jogos. Ou o Ceará arruma a vitória e vai aos 45, ou ele vai precisar não perder 2 dos 4 jogos pesadíssimos que ele tem pela frente. Então eu fiz toda essa curva, Celso, para responder a sua pergunta. Eu acho que seria um exagero colocar o Ceará aqui. Eu acho que os 5 times que lutam por 2 vagas na Série A são esses 5 que estão na tela. Tá? Também não acho que o Vasco corra risco, porque tem uma tabela muito mais leve do que a do Ceará. No entanto, se a gente não fizesse essa abertura aqui, destacando que o Ceará tem 42 pontos, que o Ceará tem 4 jogos que não tem perspectiva de ser favorito em nenhum deles, que ele corre risco de perder cada uma dessas partidas, a gente estaria deixando algo numa sombra perigosa. Eu acho que o Ceará vai cair? Não. Eu acho que o Ceará pode ganhar do Cruzeiro, eu acho que o Ceará pode pontuar contra o Mirassol, tá? Contra Flamengo e Palmeiras, se o cenário não for modificado, aí eu acho brutal, assim, perigosíssima a chance, ainda que tenha um envolvimento com o final de Libertadores nessas datas aí de choque do Ceará, tá? Mas, por hora, Celso, é um alerta, mas sem trazer o Ceará diretamente para o contexto da luta pela permanência. O Ceará é um ponto distante dessa luta, tá? Mas a gente pode fazer um exercício aqui agora que, no final das contas, é o exercício que no raio-x passado nos levou a jogar uma preocupação para o Ceará. Qual é esse exercício? Das 2 próximas rodadas, tá? Vamos considerar que o Inter vença o Santos e perca do Vasco. Só isso já faria com que o Inter ultrapassasse o Ceará. Tá? Vamos então colocar que o Inter só empatou com o Santos e perdeu do Vasco. O Inter ficaria 1 ponto abaixo do Ceará, teria São Paulo fora e Red Bull Bragantino em casa. É muito melhor do que para Flamengo e Palmeiras. Concorda? Sim. Então, se chegar esse cenário daqui a 2 rodadas, aí o Ceará vai ter que estar nesse quadro. Vamos para o Santos, que pega Sport em casa, Juventude fora. E Inter fora. Vamos dar 4 pontos para o Santos. 4 pontos para o Santos nesses 3 jogos. Mas vamos dar... Perdeu do Inter. E olha que eu tive que dar um empate para o Inter para fazer a composição. Dar 4 pontos para o Santos, ele iria para 41. Tendo um Cruzeiro em casa, possivelmente, com o time reserva, porque vai ser 3 dias antes da semifinal da Copa do Brasil. É muito perigoso. Mas ok, o torcedor do Ceará vai dizer: vocês citaram o 15º e o 16º. Tá? Vocês citaram o 15º e o 16º. Vamos para quem realmente importa, o 17º. Tá? E aí o 17º, ele tem uma perspectiva, uma obrigação de somar 6 pontos nos próximos 2 jogos. Tá? Tem que dar um jeito de ganhar do Mirassol, e o Sport é obrigação. Tá? Mas vamos lá, fez só 4 pontos, vai a 40, fica uma rodada do Ceará. O Atlético Mineiro, essa ordem aí tá errada, tá? Essa ordem tá errada. Então, o Atlético Mineiro não, desculpa, o Fortaleza, essa ordem tá errada.
não enfrenta o Atlético Mineiro agora, não joga, enfrenta o Red Bull Bragantino, depois compensa. Isso. Essa tabela do Fortaleza, ajustando a ordem, é difícil de você projetar pensando na conta do Ceará. Então, para mim, a conta do Ceará acaba no Vitória. A conta do Fortaleza é diretamente relacionada a Santos e Vitória, tá? Mas o importante é, o Fortaleza entrou para a rodada. O problema é não jogar. O problema é que no final das contas, é isso aqui que vai acontecer agora. Eu vou tirar aqui, tá? Eu vou tirar o jogo do Atlético Mineiro. Esse é o problema da próxima rodada. Exato. Esse é o problema da próxima rodada. O jogo do Atlético Mineiro, ele fica em suspense. Ele entra depois, perdido no meio, tá? E isso pesa, porque tira do Fortaleza um cenário. Veja como prejudica, Celso. Vamos dar, então, empate para Santos e Inter. Santos vai a 38, tá? E vitória do Vitória sobre o Sport. Vitória vai a 39, sai da zona de rebaixamento, coloca o Santos. O Fortaleza fica a 5. E não joga. E não joga. Aí vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Empata. Faz 35. De novo fora de casa, E o né? Santos, de novo fora de casa, empata, um bom resultado. Aí o Santos vence o Sport. Faz 41. Aí o Vitória vence o Mirassol. Faz 42. Quem é que vai para Fortaleza e Atlético Mineiro? Pois é. Quem é que vai para o jogo? Vai muito mais esvaziado de novo, né? De novo, né? De novo. É Crueldade, é uma crueldade assim, muito, muito consistente, né? Especialmente quando a gente pensa aquilo que a gente chegou a falar mais cedo, quando analisávamos o jogo entre Bahia e Fortaleza, que era o viés de alta, né? Que o Leão do Pici tinha a partir dessa vitória, até, digamos assim, né? Fora das projeções habituais, né? Você pegar um time ali do G6 e vencer. Fora das projeções. Fora das projeções. É uma vitória fora da curva. É uma vitória fora da curva, Fred. Aí você corta, arrefece o sentimento do torcedor e até o embalo do time, né? Pelo fato de você não ter uma partida imediatamente após. Isso. Então, Celso, para mim é isso. Fato novo, tá? Fato novo. O Fortaleza a uma rodada de sair do Z4. Esse é o fato novo. Fato que tira o impacto dessa notícia mais importante. O Fortaleza não enfrentar o Atlético Mineiro agora. O Fortaleza inverter a ordem, ficar uma rodada sem jogar, tá? Para só depois enfrentar o Red Bull Bragantino na 36ª rodada, igual a todo mundo, ficando 2 rodadas com um jogo a menos, e aí sim, antes da 37ª rodada, ele joga sozinho ali na data da final da Libertadores, ele joga sozinho contra o Atlético Mineiro, para tentar reconstruir essa ponte. Então, se você me perguntar qual o fato novo? O fato novo para mim, mais relevante de todos. O Fortaleza está a uma rodada de sair do Z4. No entanto, essa organização de tabela que foi pensada para proteger o interesse do Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, e ok, é legítimo, mas de novo o Fortaleza paga essa conta. E que para mim pode significar aí um prejuízo de moral, um prejuízo de atmosfera de jogo, um prejuízo financeiro e que interfere também a ordem dos fatores aqui, interfere, tá, no resultado final. Para mim, o ponto número 1 da rodada foi esse. O número 2, o Inter ter conseguido a vitória que precisava. Puxou o Ceará pelo tornozelo, né? O fato número 3 é esse. Tinha um Ceará já nos 0, pouquinhos de risco de queda,
e deixa o Ceará em alerta. Tá? Nenhum time com 42 pontos estaria em alerta neste momento. Se não fosse tá? essa reta final, né? Se não fosse a tabela absolutamente pesada. Fato 4 dessa rodada. O Vitória trocou com o Santos uma rodada que era pesadíssima, quase nula para o Vitória, por uma rodada de oportunidade do Santos. Uma rodada que o Vitória jogou fora e o Santos jogou em casa. Então, para mim, novamente, o Vitória passa a ter vantagem sobre o Santos no desenho final do campeonato. Tem um ponto a menos, tá? Tem uma tabela equivalente. Mas o dano que poderia ter, que a gente poderia estar vendo aqui 39-35, sair 37-36, foi lucro para o Vitória e muito prejuízo para o Santos. Só não foi mais lucro para o Vitória porque o Fortaleza agora chegou. Tá? Gostou. E chegou jogando muito bem. Porque eu estou falando aqui, não vai ter Fortaleza e Atlético Mineiro. Ok. Esse jogo vai ser depois do jogo do Red Bull Bragantino. Mas pelo que o Fortaleza tá jogando, e se ele ganhar do Red Bull Bragantino? Tá? Então, assim, o Vitória teve uma rodada que eu até falei, não, essa aproximação do Fortaleza está sob controle agora, mas não. Já começa a sair do controle, tá? E domingo é a decisão para o Vitória contra o Sport na Ilha. É uma decisão. E o Sport é um time completamente imprevisível, porque ele implode dentro das partidas, mas ele bota 2-0 na turma, ele bota 1-0 no Flamengo, bota 2-0 no Botafogo. Botafogo é o melhor time do retorno do campeonato. O jogo estava 2-0 para o Sport. O Sport sofreu empate e 30 segundos antes de levar um gol, teve uma chance de fazer um gol. Tá? E venceu o jogo do Botafogo e acabou perdendo. Então, há risco para o Vitória. Se fosse no Barradão, era risco 0. Na Ilha, há risco para o Vitória. Tá? Há risco. E se o Vitória... jogo, ele não pode abrir mão de nenhum ponto, né? Se ele não vence esse jogo, Celso, e aí a rodada ainda for boa para ele, ou seja, agora ele é Inter, tá? Agora é o Santos mesmo o alvo. O Inter vence o Santos, mantém o 37-36, só que aí o Santos vai fazer 40, porque pega o Sport na Vila. E aí o Vitória vai ter que tirar mágica da cartola para vencer o Mirassol e ainda assim ficar 40-39. E na rodada seguinte, os dois jogam fora de casa e a perspectiva do Santos vencer é maior do que a do Vitória de novo. Tá? Para na última rodada a perspectiva ser igual. Então, o Vitória não pode se dar o luxo de terminar a rodada do final de semana atrás do Santos. A não ser que o Santos vença, aí ele não pode fazer nada. Só que se o Santos vencer, o Inter volta a ser alvo absoluto, tá? E isso aí também é um lucro. 40-39 tá ótimo pro Vitória. 40-39 tá ótimo, porque o Inter vai para 2 jogos fora. E vai para 2 jogos fora. Talvez seja até melhor, mas eu não sei se tem nenhum torcedor, se algum torcedor do Vitória seria frio o suficiente para torcer por essa combinação, tá? Só para terminar aqui, Celso, essa análise, leu o chat de Johnny, que ele fez assim: Fred quer colocar água no chopp do Vitória. Tem um episódio do chopp do ano passado, né? Do ano retrasado. Que o Vitória eliminou o Sport da Série B, basicamente eliminou o Sport e colocou a chopeira dentro de campo, acabou o jogo, o Vitória já tinha conquistado o título da Série B e comemorou o título com o chopp dentro de campo. Então, eu não sei. A turma tem que lembrar alguém lá dentro da Ilha do Retiro. Se alguém do Sport vai lembrar e vai guardar qualquer raiva desse gesto, porque assim, eu não achei que foi uma provocação, não, tá? Aquela foto clássica foi muito mais João Grilo que instigou o cara ali a fazer aquela foto. João Grilo estava dentro de campo, né? Fez assim: Rodrigo, vem cá, tira uma foto aqui com esse chopp. Pronto, aí ali a repercussão foi gigantesca, tá? Mas não sei. Questão anímica do esporte. O esporte, velho, é bunda de neném. Bunda de neném. Pode vir qualquer coisa.
a qualquer momento. Fralda de neném, João. Não, fralda não. A fralda só contém. É a bunda que traz, pô. Não, mas da bunda só sai uma coisa. Mas pode não sair nada, né? Essa é a questão. Ok. Fralda de neném. Mas só pode ter uma coisa. Pode ter xixi também na fralda. Pô, por isso que você não sabe o que é que vem. Mas é isso. Dessa forma. Não, tem. Alan, tem mais um. Tem o slide da parte de cima também. E Alan, passa uma página só para a gente trazer um contexto histórico, tá? Quando falou que ia terminar, eu achei que a gente estava chegando ao fim, de fato. Aqui é só para mostrar, Celso, Sim. que aquela sentença que se deu na rodada passada, que era a sentença histórica para Fortaleza, o horizonte abriu, tá? Quando a gente observa o desenho histórico, esse gráfico aqui é todo voltado para Fortaleza. A gente já tem 2 times com 34 pontos que escaparam. Certo. O Avaí em 2010 e o Curitiba em 2015. Detalhe que aquele Fluminense que a gente seguiu de guia para a esperança do Fortaleza, esse Fluminense já tinha 37 pontos nessa rodada, tá? 36 pontos nessa rodada, tinha 36 pontos nessa rodada. Agora, ele ainda serve de norte porque o Fluminense ainda tirou 5 pontos em relação ao Curitiba. Então, o que é que a história diz? 2 times com 34 pontos escaparam. 4 times tiraram diferenças de 3 ou mais pontos, tá? 4 times, sendo 3 deles 18º colocados, que é justamente onde o Fortaleza está nesse momento, tá? E 3 times da 18ª posição escaparam, 3 de 19. É pouco, mas são 3, tá? E a curva do Fortaleza hoje é melhor do que a curva do Santos. Então, a vitória, tá? Na Fonte Nova abriu o horizonte do Fortaleza e a gente já debateu, né, a parte matemática.